Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor Giorgio, estamos aqui mais uma vez trabalhando com vocês um tema de história, sempre relacionado à história da nossa cidade, da nossa Goiânia e nesses dias das heroínas de Tejocupapo. Eu sou professor de História, Geografia e Filosofia, trabalho na Escola Presidente Costa e Silva, em Tejocupapo, e é um prazer estar com vocês aqui. A aula de hoje a gente vai dividir em duas partes, tá? A primeira parte eu vou trabalhar com vocês o cenário histórico, não é? Onde Tejocupapo, Goiânia, estava inserido na história geral e na história do Brasil. Aqui a gente tem uma imagem exatamente do teatro, não é? Da encenação das heroínas de Tejocupapo. E o nosso tema da aula principal é exatamente esse que você está vendo aí, ó. As mulheres que derrotaram soldados holandeses em Pernambuco com água quente e pimenta, as batalhas das heroínas de Tejocupapo. Por que, professor, duas? Foram mais de uma? Sim, foram mais de uma. Os holandeses vieram duas vezes, né, a Tejocupapo e acabaram saqueando a aldeia, né, e roubaram, mataram algumas pessoas, e até que na segunda, né, as pessoas já estavam um pouco mais preparadas, e aí, logicamente, essa história de que as mulheres botaram os holandeses, né, para correr. Né? Mas tudo isso tem todo um contexto histórico que a gente precisa entender um pouco, beleza? No próximo slide, a gente vai encontrar aqui o seguinte, veja. Goiânia no contexto histórico do Brasil colonial. E aí eu trago uma data para vocês. O período colonial no Brasil, ele vai de 1530 a 1808. Né? Então, como é que se dá isso? A gente sabe, e aí eu gostaria que vocês entendessem, né, uma coisa. O Brasil não foi descoberto, nem as Américas foram descobertas. Essas terras, elas já existiam. Elas eram habitadas, né? Vocês, se não ouviram, vão ouvir, né, ao longo do tempo, né, durante desse ano, quem é sexto, sétimo, oitavo, nono, quem é EJA, né, quem é também da Educação Infantil Fundamental 1, vai ouvir algumas coisas sobre isso, né? Mas lembrar, os portugueses chegaram aqui, ó, a diferença. Os portugueses chegaram aqui em 1500, 22 de abril de 1500. Pedro Álvares Cabral, não é isso que a gente escuta? Exatamente, chegaram aqui, tá? Mas os espanhóis, com Vicente Pinzón, chegou às Américas, principalmente ali no Caribe, né? Nas ilhas Guananahane, hoje São Tomé, Príncipe, né? Caribe, ele chegou em 1492, preste atenção. Então, de 1492 a 1530, passa um tempinho, né? Beleza, Portugal não podia simplesmente deixar de lado essas terras. Então ele vem, toma posse e segue seu caminho para as Índias. Mas quando é que o Brasil vai ser colonizado, vai ser ocupado, né? Lógico que a gente tem um período de 1500 a 1530, que é o chamado período pré-colonial. É um período do pau-brasil, ciclo do pau-brasil, onde o rei de Portugal, Dom Manuel I, faz um acordo, faz um contrato com alguns comerciantes de pau-brasil, não é? Sabendo que aqui a nossa Mata Atlântica ela era composta na sua quase totalidade por pau-brasil, né? Em torno aí de 70%. Era uma madeira, uma árvore que existia em grande quantidade aqui, e aí o que é que faz? Faz um acordo com esse pessoal para eles virem para cá, extraírem a madeira e comercializar. Era uma forma dele garantir de ter gente aqui em nome da coroa portuguesa. Mas o comércio de especiarias das Índias vai decaindo com o tempo, e aí em 1530 vem o que a gente chama de capitanias hereditárias. Aí começa o período colonial e vai até a chegada da corte portuguesa com Dom João VI, Dona Maria I, que era imperatriz de Portugal, Dom João era o príncipe regente, né? E Dona Carlota Joaquina. Então esse é o período. E aí eu trago nessa agora uma primeira foto do Pátio do Carmo, da Igreja do Carmo, em Recife,
tá? A gente sabe que também aqui em Goiânia nós temos um patrimônio histórico arquitetônico, que é o Cruzeiro do Carmo, e todo o conjunto do convento ali na Praça do Carmo, não é? Porque foi um período em que as congregações religiosas, os jesuítas, não é? E os carmelitas vieram para catequizar os índios, né? E aí, de certa forma, atrair a mão de obra, né, das pessoas que já existiam aqui. No caso da Espanha, nas Américas, os incas, astecas, maias, né, lá na região da América do Norte, onde tem os Estados Unidos, Canadá e México, você tinha outras tribos indígenas, outros povos, siús, comanches, iroqueses, enfim. Então essa é a nossa história, esse é o nosso contexto. No próximo slide, a gente vai ver aqui o seguinte, eu trago, veja, o intenso comércio da capital na capitania de Pernambuco. Sabe que Pernambuco foi uma capitania hereditária. O primeiro capitão donatário foi Duarte Coelho, né? E, logicamente, o que é que vai acontecer? O comércio dominado pelos portugueses vai se ampliar para as regiões produtoras de cana-de-açúcar. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Goiânia hoje tem várias fábricas. A gente viu isso na aula anterior. As fábricas, a Fiat, o polo da Fiat, a Cablin, né? A Guab, né? E outras fábricas que existem. A Vivix, lembra daquela aula anterior da gente? Beleza. Mas Goiânia ela se desenvolveu com os primeiros engenhos de cana-de-açúcar. Eu até falei do engenho Uruaé, que ainda tem a estrutura de um engenho colonial. Não é? O engenho Uruaé hoje está em terras de Condado. Mas Condado era Goianinha, que pertencia a Goiânia, era um distrito de Goiânia, como Tejucupapo, como Carne de Vaca, como São Lourenço, não é? Como outros distritos que pertencem a Goiânia. Beleza? Então a gente tem aí, veja, observe que tem um pátio da igreja, veja, então essa área toda ampla, para quê? Para que em dias de feira o comércio pudesse se desenvolver com espaço e com isso trazer riquezas, né, com a compra e a venda desses produtos. Você observa aí um carro de boi, trazendo produtos, outros comerciantes a cavalo, você vê os nobres caminhando. Então essa era a nossa realidade, era o nosso contexto, tá? Então no próximo slide agora, o que é que a gente vai observar? Eu trago um trecho, tá? De uma música feita por Maciel Salu, que narra a história da batalha de Tejucupapo, das heroínas de Tejucupapo. Tejucupapo, a terra das heroínas. Tejucupapo, a terra das heroínas. Aí a vila de pescadores de Maria Joaquina. Então o trecho vai falar exatamente, ó, veja, foi no século XVI, em 23 de abril, e aí há uma dicotomia, certo? Ainda não chegou no consenso, se é 23 ou 24. Mas aí o mais importante é o fato ocorrido. O ano, a gente sabe que é 1654. Portanto, século 17 está aí. Aqui, ó, no nosso Brasil, os holandeses tiveram que correr. Mulheres guerreiras foram à batalha com as suas armas, lutaram até vencer. É uma vila pequena da cidade de Goiânia, do açúcar à terra da cana de usina de moer. Roçado de muita fartura, o mangue de pescaria. Trabalham de noite e dia para todos sobreviverem. Isso é um trecho da música, que é um ritmo gostoso, um ritmo assim, do coco, né, que vocês vão ouvir numa outra aula, eu tenho certeza disso, se não o texto. Mas aí vai ficar talvez uma tarefa para vocês. Procurem, busquem no YouTube, Maciel Salu, Batalha das Heroínas de Tejucupapo. Escuta a música. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão dançar. Além de entender mais sobre a nossa história. Tá? A nossa história rica, onde as mulheres, elas se viram numa situação em que precisavam realmente tomar a frente, porque senão todos iam morrer. Então, o próximo slide é aí, de novo, agora o comércio de Goiânia. Imagine vocês que se a gente tirar essas pessoas todinhas que estão aí no meio da rua, não é? Vocês vão ver que lá no final tem a igreja principal, não é? Que rua seria essa? Não é? Seria aquela rua direita? Seria a rua da praia? E aí eu vou deixar para vocês mais uma missão. Observar a foto, chama-se leitura de imagens, tá? Então nessa foto aí você vai ver o que é que tem diferente.
Não é? Tem um jardim no meio da rua. Não é? Veja que tem um poste de luz. As pessoas estão no meio da rua. Não é? O que é que estão fazendo aí? Ora, é o comércio. E esse comércio, geralmente, no interior, e a gente está no interior, não é na capital, tá? Era no domingo. Certo? Então, esse comércio trazia todo mundo que morava no entorno, vinha para a feira. E isso acontecia o quê? As suas vilas ficavam praticamente sem ninguém. Quem é que ficava lá? Somente as mulheres, alguns idosos, as crianças, mas os homens e as mulheres que tratavam do comércio iam para a rua, né? Iam para a rua, ó, interessante, a gente não mora num lugar, a gente não tem as casas, não tem a rua, mas a turma falava, eu vou para a rua, eu vou para a cidade. Quando, ou seja, eu vou para a cidade, eu estou lá em Tejocupapo, eu vou para a cidade, eu vou para Goiânia, né? Eu estou no Recife, eu moro em Olinda, pronto, eu vou para a cidade. Ora, Olinda é uma cidade, Olinda é tão antiga quanto Recife. Olinda é mais antiga, 2 anos, do que Recife. 12 de março é exatamente aniversário de Olinda e Recife. Olinda foi fundada primeiro do que Recife, 2 anos depois Recife surge, né, como vila, embora não tinha toda a parte administrativa. Beleza? Mas aqui eu quero mostrar para vocês que o comércio era realizado aqui em Goiânia, não é? No centro de Goiânia. E aí vou adiantar, essa rua é aquela rua onde está a prefeitura, a Câmara de Vereadores e a igreja matriz, né? Nossa Senhora do Rosário, lá, a rua principal de Goiânia. Então veja como era o dia de feira. Então imaginem vocês, a feira de Tejocupapo, isso há muito tempo atrás, era uma feira que também ela pegava toda a avenida principal, desde a frente da igreja do Rosário até onde a gente chama hoje Nova Divisão. Não é? Quase chegando na Rua do Campo, mas danou-se, era isso tudo? Era, não é? Só que o tempo vai passando, aí da venda e da bodega vem o mercado, o mercadinho, vem outros supermercados, não é? Então as pessoas hoje elas podem ir para outros lugares, não depender só do dia da feira, não é? E aí é lógico que é nesse contexto que os holandeses vão se aproveitar. No próximo slide, a gente tem aqui por que os holandeses invadiram o Brasil. E aí, gente, o texto eu vou deixar para vocês lerem depois, com calma, mas veja bem uma coisa. Quando os engenhos de cana-de-açúcar começaram a ser construídos por aqui, os senhores de engenhos, eles nem todos tinham recursos, tinham dinheiro para comprar escravos, comprar animais como bois, cavalos, montar toda a estrutura da indústria, olha que nome, de indústria agroaçucareira. Então, o que é que eles vão fazer? Vão pedir dinheiro emprestado. E aí, os holandeses, né? Holanda, nessa época, chamada Nederlands ou Terras Baixas, elas pertenciam à Espanha. Era o que a gente chama de região feudatária, né? Um feudo, né? Então, era uma região que pertencia à Espanha, mas o que é que a Espanha fazia? Como a fé católica na época, né? Ela começou a se desenvolver e alguns reis passaram a querer que os seus reinos, os seus súditos só fossem católicos. Eles começaram a expulsar de suas terras quem eram protestantes, né? Por exemplo, os luteranos, os anabatistas, os huguenotes e os judeus. Então, o que é que foi acontecendo? Pessoal da Espanha, Portugal, França foram para a região da Holanda, né? Então ali, Amsterdã, Roterdã, até hoje são grandes cidades portuárias na Holanda, né? Então esse pessoal foram se abrigar ali, era um território neutro e livre para eles, então os grandes comerciantes, os grandes banqueiros foram para a Holanda. E aí, quando houve essa época da colonização, vamos buscar recursos onde? Nas empresas holandesas, as chamadas aí West Indies Company, ou WIC. Então, esses comerciantes holandeses banqueiros holandeses, passaram a emprestar dinheiro aos comerciantes e, por sua vez, aos senhores de engenho. Aí, o que é que fazia o senhor de engenho? Pegava o dinheiro emprestado, montava toda a sua infraestrutura e os holandeses faziam o seguinte, eu quero 30% de juros em produto e o restante da sua produção eu compro toda. Então, os holandeses acabavam ficando com toda a produção de açúcar da região, por exemplo, do Nordeste brasileiro. E ficando com toda essa produção, o que é que vai acontecer? A galera aqui vai ficar,
na mão dos holandeses. Beleza, mas o que é que vai acontecer depois? 1580, acontece uma tristeza muito grande em Portugal. O rei de Portugal, Dom Sebastião, vai para uma batalha na África, em Alcácer Quibir, e morre, desaparece. Ninguém encontrou mais o corpo dele até hoje. Então, os mitos, as lendas do Maranhão, por exemplo, do reino celestial de Dom Sebastião, né? Enfim. E agora, quem será o rei de Portugal? O rei morreu, era um rei jovem, não tinha casado, não tinha filhos, assume o parente próximo do rei. Era um cardeal, Dom Henrique, com seus 80 e poucos anos, que já tinha sido regente quando Dom Sebastião era novinho. Aí ele governou até a maioridade, o rei foi então coroado, ele se afastou. Quando o rei sumiu, né, ficou vago o trono, ele assume de novo. Mas no mesmo ano ele adoece e morre. Aí o rei da Espanha, Filipe II, alegando ser um sobrinho neto do cardeal, veja o rolo. O que é que vai acontecer? Ele já entra com suas tropas em Portugal e toma o trono, dizendo que ele era o herdeiro legítimo. Então, de 1580 a 1640, se liga aí, ele passa a unificar, chamados dois reinos, União Ibérica, está aí, ó, unificação das coroas espanholas, portuguesa, que se estendeu de 1580 a 1640, isso está no texto. E aí, qual foi a bronca? Ele proibiu todo e qualquer comércio com os holandeses, né? Com os holandeses. E agora, os holandeses não puderam mais vir para o Brasil, pegar os açúcar, a rapadura, o melaço, né? E o seu comércio caiu. Então é lógico que isso teria que ter uma repercussão. E a repercussão foi o seguinte, próximo slide. Ó, aqui eu trago para vocês um engenho de cana-de-açúcar. Lá em cima, Casa Grande. Lá embaixo, do lado esquerdo, você vai ver o canavial, a cana-de-açúcar. Você vai ver a moenda, os escravos moendo, não é? A cana para tirar o caldo. Depois do caldo, vai para a caldeira. Isso vai ferver. Tem os tachos ali, ó, do caldo da cana fervendo. Eles vão pegando depois aquela... tirando a impureza e vai botando. Você veja que tem um bocado de madeira assim com as bolinhas brancas. Isso eram madeiras, umas tábuas com um buraco. Ele botava um tacho, parecia um casco de sorvete grande. Ele ia botando com uma colher uma concha grande. Ia pegando o caldo da cana quente e ia botando assim em cima. Ele ia arriando, arriando, arriando. Com o tempo ele ficava um pão de açúcar. Era o açúcar, né? Ficava açucarado. Isso era uma coisa. A outra situação que era melhor para os holandeses era a rapadura. Porque com a rapadura ele podia refinar depois e vender mais caro isso na Europa. Então hoje nós temos o açúcar cristal, que é branquinho, e o açúcar mascavo, né? Que é o açúcar feito da rapadura. Inclusive é melhor para a gente. Adoça mais rápido, então de 2 colheres do outro, uma só você adoça desse. Mas eu ia dizendo que os holandeses tinham mantido e financiado toda essa estrutura e agora eles não podiam mais comercializar. Quando é que vai acontecer a primeira invasão holandesa ao Brasil? 1625, veja. De 1580 até 1625, passou-se muito tempo, mas os holandeses se organizaram e aí invadiram Salvador, que é a capital. Né? Invadindo Salvador, eles são expulsos quase 9 meses depois, mas eles conseguem saquear muita coisa. Mas aí eles percebem que onde era a região que mais produzia cana-de-açúcar? Do Nordeste era Pernambuco. Salvador, na época, era a capital do Brasil. Né? Então eles achavam que era na capital que existia a maior riqueza. Não era, era em Pernambuco. Pernambuco foi a capitania que mais prosperou. Né, onde as terras eram melhores para a produção da cana e, consequentemente, do açúcar. Então, nós vamos ter uma segunda invasão em 1630, tá, que é em Recife, mas como os holandeses não conseguem entrar no porto do Recife, eles vão começar a tentar desembarcar onde hoje é Pau Amarelo, né, paulista. Então eles vêm de 30 até 37, até chegar em Olinda, que era a capital da capitania de Pernambuco, em 1637. No próximo slide, a gente tem aqui, ó, a União Ibérica e o domínio holandês. Gente, União Ibérica, o que era? A união das duas coroas, os países ibéricos, né? Península Ibérica, Portugal e Espanha. E o domínio holandês está
está aí no mapa, eu vou deixar como tarefinha de vocês, né, fazer também essa leitura desse mapa, para que vocês entendam, né, esse mapa mundi aí, o planisfério, né? Então você vê na parte central a África, tá? Tem lá uma corzinha verdinha. No Brasil, aqui de lado esquerdo, a América do Sul, com o Brasil, a maior parte. Também tem outra parte verdinha. E aí eu quero que vocês vejam, não vou dizer agora, eu quero que vocês vejam, observem onde era a dominação do que era Espanha e Portugal e o que era de dominação holandesa. Beleza? No próximo, a gente tem aí uma foto, uma pintura, um desenho de Maurício de Nassau, né? Então, como se deu a ocupação holandesa? Né? Então, esse mapa é um mapa, uma pintura, uma gravura da época, tá? Mostrando um pouco da geografia, da topografia dessa região. Quem foi Maurício de Nassau? Né? Qual foi o papel de Maurício de Nassau nessa história? Né? Ele chega quando? Aqui. Ele chega junto com a invasão. Não é? Ele vai governar por quanto tempo? Ele governou até o final. E que final foi esse? Até quando foi? Então, só para indicar, para dizer a vocês. O Brasil holandês, ele vai de 1630 a 1655. Tá? Então, são aí um período de tempo muito bom. Né? São de 30 a 25, a 55, dá 25 anos. Dentro desse período, quanto tempo Nassau ficou? Nassau ficou de 37 até 42, 44, tá? Mas aí a gente vai falando isso com calma. No próximo slide, a gente tem aqui a história de Nassau, a chamada a Era Nassoviana, tá? Foi de 1630 a 1637. Por que a Era Nassoviana? Então, Nassau chega com 32 anos, Maurício de Nassau, assumiu a função de governador-geral da colônia holandesa. Né? Ele era um alto funcionário, era um general. Né? Ele não era holandês, era daquela região da Alemanha, ali da Áustria, naquela região. Mas ele foi um cara que ele tinha uma visão muito grande de futuro, né? Para comércio, para pequenas indústrias, né, para o urbanismo. Tanto que as principais obras urbanísticas, artísticas, que nós temos em Pernambuco, mas não só em Pernambuco, mas no Brasil holandês, foi na época de Maurício de Nassau. Né? Ele trouxe Frans Post, Debré, Rugendas, ele trouxe Albert Eckhout, né? E várias dessas obras hoje, se um dia a gente tiver condições de ir ao Instituto Ricardo Brenan, não é? Onde a gente vai encontrar muitas dessas obras originais estão lá, né? Do nosso período colonial. Então, vale a pena a gente um dia conseguir, né, fazer uma excursão até o Instituto Ricardo Brenan para a gente entender um pouco mais da nossa história. No próximo slide, a gente vai fazer exatamente a retrospectiva dessa história para entender que a Batalha das Heroínas de Tejuco-Papo estão inseridas nesse período da dominação, e não mais invasão, mas da dominação holandesa. Né? Porque se eu perguntar a vocês, qual foi o ano da batalha? A gente sabe que foi entre 23 e 24, né, de 1646. Então, veja, é um período de tempo já no finalzinho da dominação holandesa. Então, eles já estavam sofrendo uma retaliação dos portugueses, pernambucanos, né, mas principalmente do Nordeste, porque eles foram até quase o Maranhão e chegando até onde hoje é Alagoas e Sergipe. Então, veja que a dominação holandesa foi muito grande. E dentro desse contexto, né, a Batalha das Heroínas foi exatamente para a expulsão dos holandeses do Brasil. Mas por que isso? Aí a gente vai explicar na próxima aula. Fique com Deus, um grande abraço, a gente se encontra já já. Olá, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Eu sou a professora Raquel Martins, aqui do município de Goiânia. E aí, como vocês estão? E hoje estamos aqui para trabalharmos sobre a Batalha das Heroínas de Tejuco-Papo. E você que está me ouvindo aí pela rádio, sabe o que está acontecendo aqui?
temos uma imagem com mulheres vestidas, coloridas, com cestas de palha, vasos de barro. Isso mesmo, essas mulheres lembram quem? E lembram qual povoado? É isso aí, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula, pois hoje eu estou aqui para abordar um assunto de história, contemplando o público do 1º ao 5º ano, como também E aí, vocês primeira estão e segunda observando fase que do aqui na EJA. mesa E vamos temos lá. alguns E o objetos? nosso? Então, pense aí. Esses eu objetos procurei o slide lembram ali quem? Eu tenho aqui um chapéu Pode de colocar. palha, um balaio de palha e uma Vamos lá. botija de O barro. tema, Batalha será das Heroínas que de usava Tejuco-Papo. esses Público-alvo, objetos? lembrando Primeiro que esses ao objetos 5º ano, fazem parte primeira e também segunda da fase nossa do cultura, EJA, do os componentes artesanato curriculares, de um história lugar. e Que língua lugar portuguesa. será esse? Nós iremos Conhecimentos saber de daqui história, a a origem de Tejuco-Papo e a Batalha das Heroínas. Objeto de conhecimento da língua portuguesa, histórias em quadrinhos. E vamos lá. Então, vamos lá. Vocês viram que eu apresentei alguns materiais. E vocês que disseram que lembram as mulheres de Tejuco-Papo, acertaram. Estão de parabéns. E vocês sabiam que no mês de abril estamos completando 375 anos da Batalha das Heroínas de Tejuco-Papo? Isso mesmo. Mas antes de falar sobre a batalha, iremos resgatar um pouquinho sobre a origem de Tejuco-Papo. Vamos lá? Isso mesmo, a origem de Tejuco-Papo. E aí, vocês sabem a origem de Tejuco-Papo? Será que vocês sabem? Aqui nós temos uma imagem que representam a cidade de Tejuco-Papo, ouvintes. Isso mesmo. Temos uma praça, temos uma igreja, ao redor desta praça, casas. Que lugar será este? Isso mesmo, lá em Tejuco-Papo. E vamos saber a origem do nome de Tejuco-Papo, a origem deste povoado. Quando os colonizadores chegaram aqui, em Goiânia, eles encontraram os índios potiguaras, caetés e tabajaras. E assim deu a origem de Tejuco-Papo, que antes era chamado São Lourenço de Tejuco-Papo. Mas hoje chamamos de Tejuco-Papo, que fica a 63 quilômetros do Recife. Isto mesmo. E aqui em Tejuco-Papo aconteceu algo que ficou conhecido na história. Muito bem. E o que será que aconteceu aqui em Tejuco-Papo que ficou tão conhecido? Vamos ver o que foi que aconteceu? E vocês sabiam que em Tejuco-Papo ganhou uma importância histórica e social durante a ocupação dos holandeses a Pernambuco, devido a uma batalha que ocorrera neste povoado, que nós iremos saber agora. Então, as guerreiras de Tejuco-Papo. Essas mulheres têm um papel fundamental, isso mesmo. E você que está aí, nos escutando na rádio, sabe o que é que está aparecendo aqui? Umas mulheres, umas com chapéu, assim como eu apresentei no início, outra com turbantes, outra com crucifixo, com roupas coloridas, vestidos longos. E essas mulheres foi as mulheres que deu a importância a esta batalha, que é a Batalha das Heroínas de Tejuco-Papo. Eita, que essas mulheres são guerreiras demais. E vamos descobrir um pouco sobre o que essas mulheres fizeram nessa batalha para se tornar tão importante assim. Pois bem, as mulheres que se destacaram nesta batalha foram 4. Maria Camarão, Maria Clara, Maria Quitéria e Joaquina. Isso mesmo. E sabe como aconteceu tudo isso?
Os holandeses, quando invadiram Pernambuco, eles estavam querendo mantimentos. Pois é, porque eles já tinham vindo de algumas batalhas fracassadas. Então, eles procuravam alimentos. E sabe para onde eles foram? Para a Goiânia, no sentido de Tejucupapo, a fim de ter os seus mantimentos, porque eles sabiam que lá em Tejucupapo era uma terra muito produtiva. Então, eles fugiram em sentido a Tejucupapo. Chegando lá, eles atacaram por 2 vezes. A primeira vez foi fracassada, não deu certo. Mas eles não desistiram, tentaram mais uma vez. E dessa vez, eles foram pegos de surpresa, sim. Os moradores daquele povoado foram pegos de surpresa porque eles estavam na colheita. Então, os soldados holandeses se aproveitaram daquele momento e saquearam tudo que eles estavam ali na colheita, sim. Então, eles saquearam tudo. Só que o terceiro ataque que eles estavam organizando, eles não esperavam que as mulheres já estavam sabendo. Isso mesmo. Sabe por quê? Começou a correr naquele povoado a notícia que haveria o terceiro ataque. Então, o que foi que aquelas mulheres fizeram? Elas começaram a se organizar, se prepararam junto com todo o povoado para defender as suas terras. E ali elas se juntaram com crianças, idosos, os homens. E aconteceu que num domingo, quando os homens daquele povoado saíram para a feira para fazer as vendas do que eles tinham produzido, os holandeses se aproveitaram, mas eles foram surpreendidos, porque as mulheres já tinham se organizado, já tinham preparado com pedaços de pau, com armas, tudo o que eles tinham, eles usaram para esta batalha. Mas o mais importante, sabe o que foi? Elas tinham água fervente com pimenta. Isso mesmo, água fervente com pimenta. E quando os holandeses foram atacar aquele povoado, começou a batalha. E foi uma batalha muito grande entre os holandeses e entre aquele povoado. E as mulheres de frente, as mulheres de fibra, lutando, defendendo o seu povo. E quando elas jogaram aquela água fervente com pimenta, não teve soldado que ficasse. E ali, mais uma vez, a terceira batalha, o terceiro ataque. Sim, o terceiro ataque, eles não conseguiram vencer e foram embora para fora do Brasil. E as mulheres se tornaram heroínas, porque foram elas que tomaram a frente. E você? Você que está aí do outro lado, você que está me escutando, você conhece alguém que seja uma heroína, assim como as mulheres de Tejucupapo? Eu sou uma heroína, porque todos os dias eu venço a batalha. E você? Anote aí quem é a pessoa que representa uma heroína para você. E agora vamos para a hora da atividade. Em Histórias em Quadrinho, que é um gênero textual, que é um gênero diferenciado, de uma forma diferente que nós temos de trazer uma mensagem para quem está lendo, de uma forma mais divertida. Vocês viram que cada tirinha tinha os personagens e os balões. Isso mesmo, aqueles balões que representam a fala daquele personagem. Isso aí é um gênero textual chamado em quadrinhos. E para a nossa atividade de hoje, vocês irão fazer um pequeno gibi de acordo com a série que você está. Respeitando a sua série, você vai confeccionar um gibi recontando a história da Batalha das Heroínas de Tejucupapo. Isso mesmo, é a atividade de casa. E também, a próxima atividade é você mencionar
quem é a heroína de Tejucupapo para você. Obrigada a todos, muitas saudades de vocês, um grande beijo e um abraço virtual.